Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa, hoje com o sistema nervoso, e aí a gente vai debater, antes de mais nada, fazer aqui uma recapitulação de alguns conceitos que a gente já viu lá na histologia. O sistema nervoso, ele nada mais é do que o meio pelo qual o corpo percebe os eventos e lhes responde nos ambientes interno e externo, tá? E as funções desse sistema nervoso seriam, então, o controle do ambiente interno, ou seja, através de estímulos nervosos e estímulos endócrinos, controle voluntário dos movimentos, a programação dos reflexos da medula espinhal e ainda a simulação da experiência em relação à memória. E esse sistema nervoso central ele pode ser o sistema nervoso, perdão, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então faria parte desse sistema nervoso central tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. E a partir de ramificações da medula espinhal e também do encéfalo, aí a gente teria então o sistema nervoso periférico, formados por nervos cranianos, gânglios nervosos e nervos espinais. E no sistema nervoso, a gente sabe, né, que existe algumas células, a principal dela, os neurônios. Além deles, as células da glia, que são aquelas que dão proteção, dão nutrição, dão todo o suporte necessário, né, para que o neurônio ele desempenhe o melhor papel dele possível. Esses neurônios que são então as unidades funcionais do sistema nervoso, classificados quanto a estrutura e função. A gente viu também anteriormente que esse neurônio ele é dividido em corpo celular, então o centro integrador de informações, em dendritos, que seriam então essas ramificações do corpo celular que recebem sinais de entrada, e ainda os axônios, essa extensão a partir do corpo celular, que conduz a informação de saída até um outro neurônio que vai receber então a informação desse primeiro neurônio. Esses neurônios a gente viu também que podem ser divididos em neurônios sensoriais, aqueles que recebem informação, os interneurônios, né, aqueles que levam essa informação, o que a gente chamou, né, de meio do caminho, tá? Eles não recebem nem efetuam a resposta. Então, eles levam a resposta, assim como levam também aquele estímulo que acabou de ser recebido pelo nosso organismo. E os neurônios referentes são os que vão, então, transmitir uma resposta para que ocorra essa resposta em uma determinada célula do nosso organismo. Ainda dentro dessa recapitulação, né, a gente trabalhou também com o conceito de sinapse, que é a região onde o terminal axônico se encontra com a célula-alvo, então onde ocorre a transmissão do impulso nervoso, tá? Onde vai ocorrer a transmissão da informação através dos neurotransmissores. Então é lá, nesse local, que ocorre então essa chamada sinapse. Só para relembrar também, nas células da glia, a gente tem lá, né, a micróglia, que faz aquele papel de proteção, destruindo micro-organismos que podem adentrar ali e ficar perto dos nossos neurônios. O astrócito, que faz a comunicação do capilar com o neurônio, fornecendo nutrição a esse neurônio. As células ependimárias, que fornecem esse revestimento para que os neurônios eles não venham a ser atingidos por outras estruturas. Também os oligodendrócitos, que vão então constantemente estar produzindo a bainha de mielina no axônio, para que esse impulso nervoso ele venha a ser conduzido mais rapidamente, ok? Então, só lembrar então que as células da glia fazem esse papel de suporte dos neurônios. Dentre essas células da glia também, as células de Schwann, que tem o mesmo papel dos oligodendrócitos, né, que seria então a produção da bainha de mielina, só aqui no sistema nervoso periférico, tá? Já os oligodendrócitos seriam então no sistema nervoso central.
Então, em relação a esses sinais elétricos nos neurônios, a propriedade que caracteriza as células musculares e os neurônios como tecidos excitáveis, ou seja, eles promovem excitação elétrica, é a sua capacidade de propagar sinais elétricos rapidamente em resposta a um estímulo. Então, vai haver a propagação de sinais elétricos para que ocorra um equilíbrio ou desequilíbrio iônico em um determinado local. Aí a gente vai tentar entender como que esse equilíbrio iônico vai de fato influenciar nos processos celulares. Gente, para compreendermos melhor, tem que entender isso daqui, ó, potencial de membrana de repouso, tá? Para a gente entender como de fato o impulso nervoso ele vai levar e ocasionar uma resposta no nosso organismo, vai depender muito do potencial de membrana naquele momento na célula. Então, potencial de membrana, o que é isso? Em repouso, todas as células são carregadas negativamente em seu interior com relação à carga do exterior. Se a gente imaginar aqui uma célula, tá? Vamos imaginar aquela célula básica lá que a gente vê em livros, em qualquer figura. Uma célula redondinha, núcleo lá no meio, tá? E fora dela, logicamente, o meio extracelular, ou fora da célula. Lá dentro da célula, as cargas são negativas, em sua grande maioria. Tá? Então, a gente fala que a célula é carregada negativamente. E fora da célula, a gente tem, em grande parte, cargas positivas. Tá? Então, fora da célula, a gente tem muita carga positiva, dentro da célula, muita carga negativa. O potencial de repouso, então, seria a diferença entre o meio intracelular e o meio extracelular. Tá? E isso é medido em milivolts. Então, quando a gente está em repouso, quando a célula está em repouso, o que vai estar acontecendo lá no neurônio? Tá? Esse potencial de membrana vai ser em torno de menos 70 a menos 90 milivolts. Vai ser a diferença do interior do neurônio, que é negativo, para o exterior do neurônio, que é positivo. Certo? E para a gente saber como que esse potencial de membrana vai ser influenciado, como que ele vai ser mudado, é importante então a gente entender alguns conceitos, tá? Como bomba de sódio e potássio, gradiente de potássio e a permeabilidade da célula em repouso ao sódio, potássio e ao cloreto. Então, pessoal, só lembrando aqui, né? Sempre que a gente vê lá um Na+, significa sódio, e o K+, significa potássio, tá? E potencial de ação. Eu cheguei a comentar sobre isso com vocês quando eu falei né, de despolarização da membrana, né? Quando ocorre lá a contração, lembra disso? Certo. Potencial de ação vai ser chamado de tudo ou nada, ou seja, o neurônio vai disparar quando um estímulo alterar a permeabilidade da membrana, permitindo que o sódio entre numa taxa elevada e produz despolarização da célula. Gente, por que chama despolarização? Eu vou ter entrada de sódio. Sódio é o quê? Na+. Então, a carga positiva. Se lá na célula eu tenho uma carga negativa e vai estar entrando mais carga positiva, eu vou deixar de ser negativo e passo a ser positivo. Ou seja, eu estou mudando a polaridade daquela célula. Por isso que se fala despolarização. Então, nesse momento do potencial de ação, da despolarização lá da membrana que a gente viu na contração, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar mandando mais carga positiva para dentro da minha célula. Tá? Então, o potencial de membrana ele vai tornar-se brevemente positivo. Por quê? Porque o potencial de membrana era a diferença do meio intracelular para o meio extracelular, concorda? Então, se eu tenho mais cargas positivas no meio intracelular, essa diferença, então, ela vai
se tornando positiva. Antes ela era negativa, agora vai se tornando positiva. Então, vamos passar aqui para a figurinha para a gente entender melhor, tá? Olha só, pessoal. O potencial de membrana, então, em repouso, está aqui em torno de menos 70, ok? Então, potencial de repouso, a diferença lá do nosso meio intracelular para o meio extracelular. O meio intracelular mais negativo, o meio extracelular mais positivo. A partir do momento que eu tenho um estímulo para a entrada de sódio, Na+, na célula, eu vou deixando o meio intracelular mais positivo. E o potencial de membrana vai, olha lá o que vai acontecendo com ele, aumentando até chegar aqui nesse pico. O pico é que é chamado de potencial de ação. Quando chega lá no pico no potencial de ação, onde está totalmente despolarizada a célula, a gente tem lá um potencial de membrana em torno ali de 20, 30, tá? Feito isso, eu vou ter um momento posterior de repolarização. Só que então na despolarização entrou sódio, na repolarização vai sair sódio? Não. O que vai sair da célula no momento da repolarização? Potássio. Potássio também tem carga positiva, tá, pessoal? Então, se sai no momento da despolarização entrou muita carga positiva, aumentou o potencial de membrana, o que vai acontecer quando sair carga positiva? Vai diminuir, logicamente, esse potencial de membrana, tá? E essa diminuição, então, ela é devida à saída do quê? Potássio, K+, certo? Até chegar aqui embaixo, lá embaixo, próximo de menos 70, 75, tá? Lá abaixo do limiar aí indicado, onde a gente vai observar que no momento dessa repolarização a gente abaixou tanto que está menor que o potencial de repouso, concordam? Esse momento aqui, bem lá no final da repolarização, é chamado então de hiperrepolarização, porque está chegando a um nível aqui menor ainda do que o potencial de repouso. E aí, para eu voltar lá para aquele potencial de repouso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar um pouquinho de potássio com sódio, tá? Saiu muito potássio, vai voltar um pouquinho e eu tiro aquele sódio que tinha entrado na célula lá no começo. Aí a bomba de sódio e potássio que vai fazer esse papel. Então, essa bomba de sódio e potássio vai agir aqui no finalzinho para quê? Trocar cargas positivas e eu finalmente chegar novamente naquele valor lá de potencial de repouso. Então, o que a gente tem que lembrar aqui nesse potencial de membrana? O potencial de membrana, ele vai então começar bem baixinho lá, em torno de menos 70. Vai haver um momento da despolarização, que é a entrada de sódio, até atingir o máximo dessa despolarização, chamado lá de potencial de ação. No momento da repolarização, vai sair potássio da célula, tá? Até um momento lá da hiperpolarização. Esse momento da hiperpolarização, a gente tem que voltar para o potencial de repouso. E para voltar para o potencial de repouso, eu tenho que trocar sódio que entrou lá no começo com o potássio que saiu aqui no momento da polarização, da repolarização. Trocou, voltou aos valores de potencial de repouso. Vitor, beleza, entendi. Mas e aí, para que serve isso? Tá? Olha, gente, o que vai estar acontecendo? Sempre quando eu tenho um neurônio em contato com outro, mandando essa informação, esse impulso nervoso, né? Então, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar passando neurotransmissores de um neurônio para o outro, concorda? Beleza, essa passagem do estímulo nervoso vai ocasionar o quê? Uma despolarização da membrana, tá? E é por isso que eu consigo mandar então o meu estímulo nervoso para outra célula. Vamos aqui,
só para a gente entender melhor, eu tenho, né, no momento aqui que está subindo o gráfico, no momento da despolarização, o que está acontecendo lá na minha célula? Olha só, está entrando Na+, tá? Que é o meu sódio. No momento que eu faço aqui a repolarização em azul, a descida do gráfico, o que sai? Potássio, ok? Então, como que as células vão controlar a entrada e saída de íons no meio interno? Isso vai depender da abertura e fechamento de canais iônicos que a gente já viu lá na parte de membrana celular, ok? Então, gente, olha só, relembrando, o que vai estar acontecendo com o potencial da membrana em repouso? Ele vai estar lá em torno de menos 70 milivolts. Vai haver um estímulo despolarizante. Que estímulo seria esse despolarizante? A chegada dos neurotransmissores lá na célula, tá? Então, para esses neurotransmissores entrar, eu tenho que mudar a polaridade da célula. Se eu conseguir mudar a polaridade da célula, aí os neurotransmissores vão entrar e vão mandar a informação, ok? Então, chegou, eu vou então despolarizar a membrana para mandar esse estímulo lá para dentro da célula. Então, essa membrana ela vai se despolarizar com a entrada de sódio na célula, tá? E aí, para repolarizar, eu tenho que então ter a saída de potássio. No momento 7 aqui, ó, os canais de potássio eles continuam abertos e mais potássio ainda deixa a célula hiperpolarizando ela, que é aquilo que a gente tinha comentado. Vocês podem ter notado que quando a gente fala lá do axônio, ele tem a bainha de mielina e essa bainha de mielina ela não é ela não é algo muito longo, né? Então ela é uma bainha mais curta. E entre essas bainhas de mielina, a gente tem um local chamado de nó de Ranvier ou nódo de Ranvier, tá? O que acontece, gente? Quando vai passando impulso nervoso pelo axônio, ele vai passando através de uma condução saltatória, ou seja, ele vai passando de um nódo de Ranvier para o outro, ok? Então, isso vai aumentar a velocidade de condução do impulso, então não precisa passar aqui pela bainha de mielina, né? E impede a despolarização de grandes extensões da fibra, né? Impedindo o movimento excessivo de sódio e potássio, economizando então a energia de bomba de sódio e potássio. Então, vai haver aqui a condução do impulso nervoso de forma saltatória, de um nódo de Ranvier para o outro, de um nódo de Ranvier para o outro, e assim vai, para economizar a energia daquela célula, daquele neurônio. Então, olha só, aqui no nódo de Ranvier está ocorrendo então o momento da despolarização, entrada de sódio, aquela historinha toda. E aí o que acontece? Olha o impulso nervoso, ó, pum, lá para o outro nódo de Ranvier, para que ocorra todo o processo novamente. Esse processo não precisa ocorrer nessas regiões onde tem a bainha de mielina. Então, economizando energia na célula. Então, quanto mais calibrosa for a fibra nervosa e quanto mais espessas as bainhas de mielina, mais rapidamente a fibra nervosa ele vai conduzir o impulso. Então, fibras de maior calibre são mais rápidas e têm, então, maior impulso. Bom, a gente falou que a sinapse, né, é o local no qual um neurônio vai encontrar sua célula-alvo. Então, essa sinapse vai ser química, utilizando de neurotransmissores, ou então elétrica, através da presença de junções comunicantes, que é aquelas especializações da membrana que a gente já viu em outras aulas. Olha só, aqui a gente tem um local onde está ocorrendo a sinapse, né, a transmissão do impulso nervoso. Então, a gente tem um neurônio aqui pré-sináptico, tá? Ou pós-sináptico, perdão. Eu estou passando essa informação para um neurônio que está recebendo essa informação. Então, esses neurotransmissores eles são enviados, vão ser reconhecidos por receptores específicos
pós-sináptica. E aí, o que esses neurotransmissores vão fazer lá nesse neurônio que está recebendo a informação? E eles vão promover, então, a despolarização daquela membrana, tá? Para que ocorra a transmissão do impulso nervoso. Então, vamos aqui falar sobre essa figurinha. Olha, no primeiro ponto, o que está acontecendo? O potencial de ação está despolarizando o terminal axônico. Então, a partir do momento que o potencial de ação ele despolariza esse terminal axônico, vai abrir canais de cálcio controlados por voltagem e o cálcio vai então entrar na célula, tá? A entrada do cálcio vai iniciar o que? A exocitose do conteúdo das vesículas sinápticas. Essas vesículas têm ou contêm os neurotransmissores, tá? Então, esses pontinhos vermelhos aí são os neurotransmissores. Exocitose é o que, gente? Essa é a expulsão da vesícula a partir da célula, tá? Então, ela joga para fora essa vesícula contendo os neurotransmissores. Quando o cálcio entra, o cálcio promove, então, essa exocitose, jogar esse neurotransmissor lá para fora. Aí esse neurotransmissor ele vai se difundir através da fenda sináptica e se ligar lá aos receptores da célula pós-sináptica, onde a ligação desse neurotransmissor vai iniciar a resposta na célula pós-sináptica. Então, eu preciso ter aqui nessa célula pré-sináptica, né, primeiro a despolarização, né, dessa membrana, para que ocorra uma série de eventos, para que eu consiga, de fato, mandar a informação para uma célula posterior, uma célula pós-sináptica. Um desses neurotransmissores que a gente comentou a respeito lá na contratilidade foi a acetilcolina, tá? Então, a partir do momento que ocorre a despolarização lá da membrana do neurônio pré-sináptico, vai haver a transmissão dessa acetilcolina lá para a membrana, ela vai ser secretada, então vai ser recebida através de um receptor chamado de colinérgico lá no neurônio pós-sináptico. Da mesma forma, isso acontece com a noradrenalina, representada aqui em NA, esse quadradinho aí em azul, tá? Ele também vai ser secretado através de um neurônio e pode chegar a um receptor chamado de adrenérgico na sua célula-alvo ou então em outro neurônio. Então, a gente tem aqui dois tipos de receptor, né, chamados de colinérgicos, separados em nicotínico e muscarínico. Então, um receptor chamado de adrenérgico, pode ser alfa ou beta, tá? A gente vai ver que a acetilcolina ela tem afinidade com esse receptor colinérgico. Já noradrenalina, adrenalina, tem afinidade com esse receptor adrenérgico. Mas a gente tem que entender o seguinte, todas duas, tanto a acetilcolina, noradrenalina ou mesmo adrenalina, vão excitar a célula, tá? Vão promover a excitação da célula, não a inibição daquele impulso nervoso, tá? Para a gente entender melhor, a gente tem que entender o que significa sistema nervoso autônomo, tá? Que é importante na manutenção da constância do meio ambiente interno. Os nervos motores autônomos, eles inervam órgãos efetores, né, como o músculo liso, o músculo cardíaco, e não estão sob o controle voluntário do nosso organismo. E operam abaixo do nível da consciência, apesar do controle de alguns indivíduos, né, que sofrem grande influência das emoções. Então, sempre que a gente fala, né, que a pessoa, né,
é muito emotiva, então ela é muito ansiosa, e aí tem muita liberação de adrenalina, né? Então a gente vai tentar entender isso aqui um pouquinho. Olha só, esse sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Sempre que ele estiver ligado ao simpático, vai tender a excitar o órgão, ou seja, aumentar a frequência cardíaca. São eventos de luta ou fuga, tá? E o parasimpático vão ser estímulos que vão tender a inibir um órgão ou diminuir a frequência cardíaca daquele indivíduo. O sistema nervoso simpático, sistema de luta ou fuga, ele vai preparar o corpo então para enfrentar uma situação de estresse. A frequência cardíaca e a força de contração ele vai ter que aumentar. Então, sempre que a pessoa está numa situação estressante, a frequência aumenta, ela fica mais ativa, força de contração aumenta, dilatação dos vasos coronarianos, vasodilatação periférica, vasoconstrição em outros tecidos, tá? Pressão arterial pode aumentar um pouco, broncodilatação, né? Dilatação dos brônquios lá nos nossos pulmões, taxa metabólica vai aumentar, atividade metabólica, glicose liberada do fígado para a corrente sanguínea. E, por outro lado, no sistema nervoso parasimpático, vai ser o sistema de manutenção do corpo, que é mais ativo quando o indivíduo está calmo ou em repouso. No caso, a frequência cardíaca dele vai estar menor, constrição de vasos coronarianos, broncoconstrição, não vai haver necessidade de chegada de mais ar, tá? ou mais oxigênio, perdão, a partir do ar inspirado. Então, simpático é o quê? E vai ser quando a gente vai. O sistema nervoso simpático vai ser ativado quando a gente estiver sob situações estressantes, de luta ou fuga. E o parasimpático quando a gente estiver mais calmo, né? Principalmente quando a gente estiver em repouso. As substâncias que vão ativar a via simpática, ou seja, aquela que vai dar aumento da frequência cardíaca em situações de luta ou fuga, né? Usam acetilcolina e noradrenalina. Então, essas duas proteínas, né, acetilcolina e noradrenalina, que vão então ativar esses neurônios do sistema nervoso do sistema nervoso simpático, tá? E as vias parasimpáticas vão usar acetilcolina somente. Ah, Vitor, mas a acetilcolina, então, ele tem papel tanto nas vias simpáticas quanto parasimpáticas? O que acontece? Olha os receptores lá embaixo, gente. Receptor adrenérgico é só para noradrenalina, tá? Receptor colinérgico, que envolve nicotínico e muscarínico, é só para acetilcolina. Nos neurônios pré-ganglionares, peguem aquela foto lá do começo da aula, tá? E vejam os neurônios. E vejam os gânglios, desculpa. Antes dos gânglios se formarem, então é pré-ganglionar. Antes disso, é só os neurônios só têm receptor muscarínico, tá? Ou colinérgicos, né? Que envolve tanto o muscarínico quanto o nicotínico. E, portanto, eles não conseguem ter associação com a noradrenalina, já que não tem receptor adrenérgico. Então, qualquer resposta do sistema nervoso simpático ou parasimpático em neurônios pré-ganglionares, antes do desenvolvimento dos gânglios, é feito por acetilcolina, tá? Então, por isso, gente, que é importante entender aquela aula anterior do que? Sempre que eu for passar um estímulo nervoso, eu ter um receptor, né, para receber esse neurotransmissor. Se eu não tiver um receptor desse lá na membrana da minha célula, que vai receber esse estímulo, não tem como eu gerar resposta lá na célula-alvo.
Aí a homeostase é o equilíbrio então dinâmico, né, entre as subdivisões autonômicas. Ora a gente vai precisar de um estímulo parasimpático, por exemplo, lá durante o nosso sono, ou ora a gente vai precisar de um estímulo simpático, onde a gente precisa estar atento, né, às situações do nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, até mesmo no momento de realizar uma atividade física. As vias autonômicas, elas vão controlar então os músculos lisos e cardíacos, e além disso, as glândulas. Aqui é um local onde a gente tem muitas células musculares lisas, tá? E essas células musculares lisas, elas estão aqui associadas a um axônio do neurônio autonômico pós-ganglionar. Então, olha lá, gente, quando a gente dá um zoom ali no axônio desse neurônio, a gente vai ver que tem várias vesículas lá contendo neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ser enviados para a célula muscular lisa, onde eles vão então gerar uma resposta que aquela célula está precisando no momento. Por isso, essa célula muscular lisa tem que ter um receptor para receber esse neurotransmissor. A medula da suprarrenal vai secretar catecolaminas. Catecolaminas seria o que, gente? Adrenalina e noradrenalina. Ah, as duas são iguais? Não, elas são bem parecidas, tá? Só que a noradrenalina é um precursor da adrenalina. E as duas vão agir em receptores um pouco distintos. E é sempre naquele esquema que a gente viu em aulas passadas, tá? Esses hormônios vão cair lá na corrente sanguínea até atingir um tecido-alvo. Então a gente tem que saber que neurônios referentes controlam, né, neurônios autonômicos, ou seja, esses neurônios referentes podem ser neurônios autonômicos, nossa senhora, vamos lá. Ou então neurônios motores somáticos, tá? Esses neurônios autonômicos, eles são divididos então em simpático e parasimpático. A gente viu, né, que pode ativar então músculo cardíaco, liso, glândulas, algumas células. E dependendo se for um estímulo simpático, esse músculo cardíaco, por exemplo, ele vai ser mais ativado, né? Vai então aumentar a contração desse músculo. Se for parasimpático, vai diminuir a contração desse músculo, tá? No caso de glândulas, se for simpático, vai secretar mais hormônios, dependendo da resposta desse hormônio. Se for parasimpático, vai secretar menos, dependendo também da resposta desse hormônio. E ainda neurônios referentes podem gerar neurônios motores somáticos, que vão controlar, então, os músculos esqueléticos, né, que a gente viu lá na parte de histologia. E vai, então, todos esses neurônios vão causar, então, uma resposta tecidual. Quando a gente pensa na inervação da fibra muscular, a ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos dessa fibra muscular são sempre excitatórios, tá? E geram, então, contração muscular. Só que não tem um neurotransmissor que vai causar o relaxamento. O relaxamento ele vai ocorrer quando esses neurônios motores eles forem inibidos, tá? Então, a gente tem sempre liberação do neurotransmissor para contração e durante o relaxamento, a liberação desses neurotransmissores vai ser inibida. Não vai ter um outro neurotransmissor que vai causar o relaxamento. Outra parte também interessante de se aprender aqui na parte de sistema nervoso diz respeito aos próprios receptores, que são receptores de posição localizados nas cápsulas articulares, ligamentos e músculos do nosso organismo. Tá? O que seriam então esses próprios receptores? Esses próprios receptores, eles são terminações nervosas que vão gerar uma resposta
a partir de uma força exercida sobre essas articulações, ligamentos e músculos, tá? Para gerar uma resposta, né? Para que a pessoa largue, por exemplo, um peso muito grande, tá? Que pode vir a gerar uma lesão nas articulações, nos ligamentos, no músculo, certo? Então, olha só, proprioceptores articulares, a gente tem terminações nervosas livres, mais abundantes, receptores tipo Golgi, em tendões e ligamentos, corpúsculos de Pacini, tecidos como derme, vísceras e tecidos articulares, e ainda quimiorreceptores musculares. Um arco reflexo, então, é a via nervosa do receptor ao sistema nervoso central e do sistema nervoso central de volta ao órgão efetuado através da via motora, tá? Então, quando a contração reflexa dos músculos esqueléticos ocorre em resposta a um estímulo sensorial, então, que estímulo seria esse? Por exemplo, como a gente vê aqui no desenho, né, um martelinho do médico. E não depende da ativação dos centros cerebrais superiores, apenas da medula para que ocorra, então, essa contração. Aqui mostrando essa mesma ideia de contração, tá? Bom, no mais, gente, é isso. A gente conversa um pouquinho mais na aula sobre as nossas dúvidas, tá? Se ocorrer algum problema no vídeo, me avisa lá também na sala. Um grande abraço e até a próxima.